Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com o segundo episódio de Falando sobre Gestão, onde desta vez eu trago para vocês um tema que certamente será de muito interesse para os profissionais das áreas de RH, que têm passado por muitas dificuldades, sofrido muito em processos de auditoria de certificação ISO 9001, com diferentes interpretações acerca de um requisito da norma ISO 9001 que lhes afeta diretamente, que é o requisito 7.2. Então eu venho aqui humildemente compartilhar com os senhores um pouco da experiência que eu tenho com relação a este requisito e quem sabe ajudar tanto auditores quanto auditados a uniformizarem essas interpretações de modo que os processos de auditoria e as implantações nas organizações possam fluir de uma maneira mais adequada. Tá certo? Então vamos lá. O requisito, pessoal, 7.2 da ISO 9001, ele é um requisito extremamente curto, objetivo, não dá margem para muita interpretação. Então, eu realmente não entendo por que tantos profissionais sofrem em processos de auditoria com diferentes interpretações de auditores. O requisito, ele basicamente trata de 3 pontos, sinteticamente falando. Definir requisitos de competência, manter informação documentada que comprove esta competência e quando a empresa entender que precisa tomar uma ação para adequar a competência de seus funcionários, que ela faça isso mantendo informação documentada sobre isso e também que avalie a eficácia dessas ações. Basicamente é isso. Então o que a gente vai discutir em cima desses 3 pontos é justamente o que a norma exige. Quais são as nossas obrigações? Como podemos fazer isso da forma mais prática, mais objetiva possível e sem dores? É nesse sentido que eu espero poder deixar aqui a minha contribuição. Então vamos começar primeiro falando sobre o requisito da norma que diz o seguinte: a empresa precisa, para todas as funções que possam afetar os resultados do sistema de gestão da qualidade da organização, para todas essas funções, as empresas precisam definir quais são os requisitos de competência mínimos necessários em termos de educação, treinamento e experiência. Em relação à versão anterior da norma, o que desapareceu foi a necessidade de estabelecer requisitos relacionados a habilidades. As empresas estavam sofrendo absurdamente com isso. Por quê? Porque ele é um requisito por natureza muito mais prático, então você documentar isso, não que fosse tão difícil, mas as empresas estavam sofrendo muito com isso e acabou que nessa nova versão esta exigência desapareceu. Agora um aspecto importante que as empresas precisam ficar atentas: estes requisitos não são aplicáveis somente para seus funcionários. Qualquer profissional que atue em nome da organização, ok? Então, um terceiro que trabalhe dentro da organização, cujo controle fique sob responsabilidade da organização, uma pessoa de uma outra organização que esteja desempenhando atividades que seriam de responsabilidade dessa organização para cumprir com algum requisito do sistema de qualidade, para todas essas pessoas, para todas essas funções relacionadas, a empresa precisa garantir que esses requisitos sejam definidos. Um cuidado que as empresas precisam ter ao definir esses requisitos é em não serem demasiadamente exageradas e também não serem econômicas demais. Quando a empresa define requisitos de forma exagerada, ela depois fica com dificuldade, inclusive, de comprovar o cumprimento dessas exigências. Então, idealizar um rol de requisitos de competência que dificilmente um profissional consiga agregar e demonstrar, isso acaba sendo trabalhoso e
na prática isso não ajuda a empresa de maneira alguma. Então, pé no chão. As empresas precisam definir requisitos que realmente são elementares, funcionais, fundamentais, para que as pessoas possam desempenhar as suas atividades com segurança, e não para que possam ser profissionais dos sonhos de qualquer organização. Não é esse o propósito do requisito. Agora, também não poderiam ser demasiadamente econômicos na definição de requisitos. Eu sei que existe um temor exagerado por parte das organizações de serem punidas, entre aspas, se é que podemos dizer assim, porque no processo de auditoria, registro de não conformidade não significa punição para as pessoas. Isso é inerente ao processo de auditoria e não deveria representar um atestado de incompetência das pessoas o fato de receber uma não conformidade no RH. Mas, infelizmente, algumas empresas pensam assim e acabam pensando na sua própria segurança em definir o mínimo necessário para que consigam, sem maiores dificuldades, demonstrar o atendimento destes requisitos por parte dos profissionais. E o viés negativo desta prática é que você, com esses requisitos exageradamente econômicos, você não consegue demonstrar que um determinado profissional realmente agregue todas as competências que ele precisaria ter para executar uma determinada função. Por exemplo, como pode um profissional que foi designado para atividade de gerenciamento, administração de um sistema, ou coordenação de um sistema de qualidade com base na norma ISO 9001, como pode um funcionário deste estar nesta posição se nem ao menos a empresa consegue comprovar que ele conhece os requisitos da norma? É impossível. E em muitos cargos desse tipo, a gente costuma ver requisitos mínimos que abordam, por exemplo, somente requisitos educacionais. Então, tomem cuidado, senhores, tomem cuidado para não serem demasiadamente econômicos, que para a empresa isso também não é bom. A empresa precisa definir qual é o seu mínimo para que ela tenha a segurança mínima de que o profissional reúne as características necessárias para dar conta do trabalho que irá executar. Um outro alerta que eu faço também, tenho visto em algumas situações, quando o funcionário não possui evidências claras de que ele cumpre com certo requisito estabelecido, a empresa alega que, não, mas veja bem, para este requisito eu tenho um planejamento de adequação, eu tenho um plano de ação, eu tenho um programa de treinamento. Aí eu lhes pergunto, o que vem primeiro? Vem a habilitação do profissional para o trabalho ou vem o trabalho? Um motorista não pode assumir um volante sem antes possuir uma habilitação. A carroça não vem à frente dos cavalos. Planejamento para adequar competência não justifica a pessoa estar assumindo uma responsabilidade sem ter a competência que a atividade exige. Ou ela é competente para realizar aquele trabalho, ou ela não é e não pode fazer, não pode executar aquele trabalho. Então, e aqui vai um recado para os senhores auditores, cuidado com esse tipo de argumentação, porque ela não tem fundamentação nenhuma, né? Não, esse é o tipo de argumentação que não é amparado pela norma e não é nada racional, tá certo? Vamos falar agora sobre uma outra exigência deste requisito, que é a de que, para todas as ações de adequação de competência, a empresa precisa manter informação documentada apropriada. Neste ponto, nós temos encontrado em algumas circunstâncias, em algumas situações, algumas evidências que não se enquadram adequadamente à exigência do requisito. Por exemplo, eu percebo em algumas organizações uma preocupação muito grande em eliminar papelada, em digitalizar informação. Só que, da maneira como as empresas às vezes agem, isso não é adequado, não está alinhado com o requisito.
Já vi situações, por exemplo, de empresas que decidem deliberadamente extinguir quaisquer papéis, quaisquer documentos físicos que comprovem as competências das pessoas, decidem então manter somente informações em sistemas, muitas vezes informações resumidas, que não nos dão a segurança necessária de que aquela pessoa efetivamente recebeu aquela competência requerida. Um outro exemplo que eu tenho para ilustrar para vocês de uma evidência de competência não adequada seria a seguinte: um requisito de competência que estabelece que o funcionário, numa determinada função, ele precisa atender ao requisito mínimo de segundo grau completo. E aí, quando vamos procurar a evidência documental desta competência, chegamos à conclusão de que o funcionário perdeu este documento numa enchente, o documento que comprovaria sua escolaridade de segundo grau, e aí vamos tentar obter isso de uma outra forma e chegamos à conclusão de que a escola onde ele estudou pegou fogo, isso não é mais possível. Então, de uma forma muito criativa, a alta direção decide: não, nós vamos atestar que este funcionário efetivamente concluiu o segundo grau. Aí eu pergunto-lhes, qual é a fundamentação disso? Qual é a fundamentação disso? Nenhuma. Uma declaração, um decreto sem fundamentação não faz sentido nenhum. O que a empresa precisa se perguntar é: que tipo de conhecimento ela esperaria contar para que o funcionário pudesse desempenhar sua função da forma mais competente possível? Conhecimentos de matemática, conhecimentos de ciências, conhecimentos de história, enfim. A empresa precisa definir isto, precisa estar claro para a empresa qual é a sua necessidade e a informação documentada sobre essa competência precisa mostrar isso, como, por exemplo, um exame de proficiência, que seria muito mais substancial, muito mais apropriado do que uma mera declaração de uma alta direção sem fundamentação. Tá certo? A norma exige informações documentadas apropriadas, porque o auditor precisa ter esta segurança de que com aquela informação documentada ele tem a segurança de que realmente aquela pessoa detém a competência requerida para a função. Então, atentem-se a esse ponto, pois nem todo tipo de registro é apropriado para demonstrar o cumprimento de certos requisitos de competência. Finalizando, então, vamos falar sobre um outro aspecto deste requisito que se refere à necessidade de avaliação de eficácia das ações tomadas para adequar competências. Esta é uma exigência que também tem causado muita polêmica, que tem causado muitos estresses entre auditores e auditados. E precisamos também encontrar um bom termo para que isso não cause maiores estragos. Um ponto importante que precisamos considerar acerca deste requisito é de que a avaliação de eficácia ela é exigida não somente de treinamentos. Quaisquer ações que a empresa execute para adequar competências são susceptíveis à avaliação de eficácia. Por exemplo, mudanças de funções. Quaisquer intervenções no sentido de realizar, por exemplo, mentoreamento de pessoas. Então, esses dois exemplos não se caracterizam como treinamentos, mas, igualmente, requerem uma avaliação de eficácia por parte da organização. Tomem cuidado também com certo tipo de prática que eu tenho percebido em algumas organizações, por exemplo, onde as pessoas querem retirar de certos tipos de treinamento a obrigatoriedade de avaliação de eficácia. Isto não está previsto em norma. Tá? A norma fala que quaisquer ações que a empresa tome com o objetivo de adequar competência precisam passar por uma avaliação de eficácia. Não importa o método, se você vai fazer isso amostralmente, se você vai fazer isso individualmente, a empresa precisa ter um método de avaliação de eficácia de ações, de adequação de competências,
incluindo treinamentos, por exemplo, que garanta que ela consegue comprovar a eficácia disso. Ela precisa ter processos para avaliar a eficácia destas ações. E ponto final. Tá? Não é aceitável uma abordagem desse tipo. Ainda falando sobre a questão da eficácia, tem um outro aspecto importante que precisamos estar atentos, é quanto à ausência de exigência de registro. Ao contrário do que muitos imaginam, a norma não exige registro de avaliação de eficácia de ações para adequação de competência. Então, vocês poderiam me perguntar, ora Marcelo, então como podemos demonstrar esta eficácia? Para responder esta pergunta, eu remeto a conceitos elementares associados ao processo de auditoria, especificamente aquele que trata sobre evidência objetiva. O que é uma evidência objetiva de uma auditoria? Uma evidência objetiva, além de documentos, pode ser uma entrevista, pode ser uma observação. Então, é claro, se a empresa não possuir informação documentada, o desafio para o auditor será muito maior de conseguir encontrar evidência objetiva de avaliação de eficácia. Assim como também será um grande risco para a organização. Por isso, obviamente, para as organizações é muito mais seguro manter informação documentada, porque isso facilita o seu trabalho num processo de auditoria de demonstrar o seu alinhamento com o que pede o requisito. Então, reforçando, não há uma exigência por parte da norma de que a empresa mantenha informação documentada sobre avaliação de eficácia. Algumas empresas têm utilizado como forma de demonstrar essa avaliação a aplicação de uma avaliação padronizada. Eu diria para vocês que é uma evidência aceitável, mas temos que tomar cuidado com esse tipo de prática. A minha opinião a respeito disso é de que não há uma forma única, totalmente eficaz, que cubra qualquer tipo de ação de adequação de competência, como já vi em algumas empresas praticarem, definirem um formulário por meio do qual este é submetido a uma apreciação, avaliação por parte do superior imediato da pessoa que foi treinada ou que foi transferida de um departamento para o outro. Com o passar do tempo, estas pessoas vão se cansando dessa metodologia maçante até chegar ao ponto em que começam a executá-la de maneira pro forma, sem tanto compromisso com a avaliação efetiva da eficácia. E aí o que nós temos é um festival de papelada de documentos na empresa, sem qualquer tipo de valor agregado e que não contribui efetivamente para que a empresa consiga comprovar a eficácia de certos treinamentos. Na minha visão, a eficácia dos treinamentos ou a eficácia das ações de adequação de competência, elas deveriam ser planejadas individualmente. Cada treinamento, cada ação de adequação de competência, ela tem um foco, tem um objetivo, tem uma peculiaridade. Então, é difícil de se identificar uma metodologia que acabe servindo para qualquer tipo de ação. Por isso, planejar a melhor forma de avaliar, a melhor forma de documentar, a pessoa mais indicada para fazer essa avaliação, é uma prática altamente recomendável. Você pode se utilizar de uma informação documentada já existente para demonstrar, comprovar a eficácia de um treinamento. Por exemplo, se o objetivo de um treinamento é melhorar a produtividade, obviamente que se você possui uma informação documentada, como por exemplo um gráfico de produtividade, isso por si só já serviria como evidência de eficácia.
Você fez o treinamento com esse objetivo e o objetivo foi alcançado. Não há necessidade de querermos burocratizar esse processo desnecessariamente. Por isso, é altamente recomendável que a metodologia de avaliação de eficácia seja planejada individualmente. O prazo, o tempo necessário para guardar, para avaliar essa eficácia, a pessoa mais indicada, que muitas vezes não é o superior imediato, sendo que muitas vezes o superior imediato nada mais é do que o responsável pela pessoa que foi treinada e detém muito menos conhecimento do que o seu próprio subordinado que foi treinado. Então, é importante, pessoal, é importante que vocês tenham um cuidado especial quanto à metodologia de avaliação de eficácia, de ações de adequação de competências, para que a empresa não crie mais uma prática burocrática simplesmente sem qualquer tipo de efeito prático. Tá certo? Bem, senhores, são esses os principais pontos relacionados ao requisito 7.2 da norma que nós abordamos aqui. Espero que tenha contribuído para uma interpretação melhor deste requisito por parte dos senhores, enfatizando, relembrando aquilo que nós discutimos. Cuidado, primeiro, em definir requisitos de competência consistentes. Cuidado em demonstrar de forma adequada que as pessoas são competentes, quer dizer, reunir informações adequadas, apropriadas, que demonstrem que as pessoas possuem as competências mínimas. E, por fim, garantam que são avaliadas as eficácias de quaisquer ações de adequação de competência. Se os senhores garantirem o cumprimento desses 3 requisitos, certamente não terão problema nenhum em demonstrar a conformidade desse requisito em suas organizações. E com certeza isso irá contribuir para que a sua empresa tenha profissionais altamente competentes e capazes. Era isso, senhores. Espero que tenham gostado. Se você gostou deste episódio, por favor, deixe o seu like aqui embaixo. Em breve estaremos retornando com mais um episódio falando sobre gestão. E desejo sucesso a todos e até a próxima. Até lá.